que é, muitas vezes, um pecado escondido, uma iniquidade, né? Uma coisa. Se a gente não resolver isso, então a gente precisa resolver isto, e aí a gente vai estar apto, pronto, para que Deus possa fazer a sua obra. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer na nossa comunidade, na comunidade Tefilá, a gente vai fazer essa busca de santidade, esse converter-se dos seus maus caminhos durante um período do mês, durante um período que nós vamos fazer ali, né, durante o tempo que nós estivermos orando, de toda a comunidade, para que Deus possa ter livre acesso e agir livremente. Então, Deus vai agir e Deus vai fazer grandes coisas. Então, assim, ele falou para o povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então esse negócio é para o meu povo, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A gente fez o passo a passo correto, a gente fez de acordo com o que ele falou para nós, a gente fez, então, maravilha. Aí ele continua dizendo: então eu ouvirei dos céus. Veja, até agora, ó, até agora ele fala assim, ele não tinha falado nada, mas agora ele responde e diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, aí agora é comigo. Eu ouvirei dos céus, ok? Ou seja, ele vai ouvir. Vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. O que que significa isso daqui para a gente entender assim mais claramente? Primeira coisa, ele vai ouvir. Então, isso daqui já é algo sensacional, algo fenomenal. Por quê? Porque às vezes a gente está orando, 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 mas olha só, por isso que é interessante a gente estar entendendo aquilo que a Bíblia diz e nos instrui a fazer. Eu estou orando, 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 eu não consegui chegar nem perto daquilo que eu tenho orado e buscado. Eu comecei a jejuar, 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 e eu não consigo chegar nem perto daquilo em que estava o objetivo, o sonho, aquilo que eu estava buscando. Mas por quê? Porque tem esses passo a passo antes. Então, o passo a passo é: eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar a face do Senhor de verdade, tá? E eu vou converter dos maus caminhos. Ou seja, eu vou me voltar e parar de fazer aquelas coisas que podem estar atrapalhando. Então, assim, às vezes a pessoa está querendo uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão fenomenal que ela quer, né, que ela tem buscado para a vida dela e tudo mais, mas isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa não se converteu dos seus maus caminhos. Continua fazendo um monte de coisa errada e quer que Deus responda. Sabe, essa conta não fecha, não fecha. Então, assim, ele diz: eu vou ouvir, ok? Eu vou perdoar os seus pecados, entendeu? Por quê? Porque lá em Isaías ele fala assim, ó, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vocês e Deus. E encobre o rosto dele para que não nos ouça. Então, qual é o problema? O problema é que eles estavam buscando, mas sem se converter dos seus maus caminhos, sem deixar as coisas erradas para trás, sem deixar os pecados. E aí, sem fazer isto, não ocorria, Deus não abençoava. Por quê? Porque aquilo estava atrapalhando, encobrindo, atrapalhando ali o meio de campo, né? Não tem como. E aí ele diz: perdoarei os seus pecados, porque uma vez que ele perdoou os nossos pecados, tá tranquilo para que Deus possa fazer a sua, para que ele possa fazer a sua obra, né? E sararei a sua terra. Então, o que que acontece? Ele falou nos textos anteriores em que se acontecesse de enviar o gafanhoto, a peste houvesse pela terra, ou outras coisas pudessem vir a ocorrer pela terra,
Se o povo de Deus voltasse, fizesse esse passo a passo e buscasse a Deus, então ele ia perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Ou seja, sarar a sua terra significa hoje sarar a nossa vida. Então, veja, se eu me humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai perdoar os nossos pecados, vai ouvir, né, a nossa oração, que isso aí é uma coisa extraordinária, né? Ele vai ouvir a nossa oração, ele vai perdoar os nossos pecados e ele vai sarar a nossa vida. Ele vai sarar aquilo que estava dando problema. Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar a nossa história. Ele vai sarar, ele vai resolver. Entendeu? Mas esses passo a passos antes são essenciais para que ele possa estar fazendo a obra. Então, uma vez que ele sarar a nossa terra, a nossa vida, a sua vida, querido e querida, vai ser outra. A sua vida vai partir de um novo patamar, a sua vida vai partir de uma nova história, não é? Independente do passado que você estava tendo. Né? Podia ser um passado ruim, um passado terrível, um passado cheio de coisas que não são legais, mas a partir daqui ele vai fazer isso. Né? E aí ele continua dizendo, ele fala assim, ó, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, veja, irmãos, ele vai estar trazendo aqui, ele vai estar com os seus olhos abertos e os ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Olha, nós queremos, né, só abrindo um gancho aqui e colocar a nossa comunidade, nós queremos que Deus esteja com os ouvidos abertos e com os olhos atentos à nossa comunidade Tefilar, não é? Desde agora as inscrições para você entrar é totalmente gratuito, não tem custo algum. Você pode clicar no link, né? Você pode clicar no link e fazer parte da nossa comunidade. O link está aí na descrição do vídeo e está nos comentários também. E nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir perdão pelo aquilo que nós temos falhado diante de Deus e nós vamos buscar a Deus 24 horas por dia, né? Na comunidade, para que Deus possa estar nos ouvindo. E aí você pode ter certeza de uma coisa: se nós fizermos de acordo com o que a palavra de Deus diz, eu tenho certeza que esse versículo vai se tornar uma verdade muito forte entre nós, né? Então, assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. E ele continua dizendo: olha, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Veja, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O jejum que eu estava falando deste deste dessa palavra que eu quero trazer para você, é o jejum da humilhação, para que nós possamos, para que nós possamos entender que se nós buscarmos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com verdade, com sinceridade, não importa como é que estava a sua vida no passado, Deus pode mudar. Não importa aquilo que você tem buscado se parece difícil ou impossível, Deus pode abençoar. Então, assim, Deus pode fazer qualquer coisa, né? Em Marcos, ele diz assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu sei que muitas vezes a gente está um pouco angustiado ou então ansioso devido a alguma coisa que nós tanto queremos ou tanto precisamos, não é? E nós, às vezes, não temos para quem falar, ou às vezes a gente não tem alguém que pudesse orar com a gente ou que pudesse
ou alguém uma comunidade que pudesse orar em torno daquele objetivo de uma forma, né? Mas por isso que nós vamos, né, iniciar a comunidade Tefilá, para que nós possamos ter um local, né, online, mas um local online, mas muito vívido, em que nós podemos estar ali em comunhão, buscando a Deus, para que Deus nos ouça e nos atenda. Então, quando eles buscaram a Deus aqui, e aí, mesmo que eles estivessem errados, mesmo que eles estivessem desviados da presença de Deus, mesmo que eles tivessem feito coisas que não agradaram a Deus, quando eles se voltavam aqui e se humilhavam, e oravam, e buscavam a face de Deus, e se convertiam dos seus maus caminhos, você sabe o que Deus fazia? Deus abençoava e Deus sarava de novo, e 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 de novo.